assistir. Srivas Thakur, to read the disappearance of Srivas Thakur. Who will speak? Gopal, please speak. Give the mic to him. Don't need. Please speak. Yeah? Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumritam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurudeva, give me this mercy. Gurudeva me dá essa misericórdia de falar. Ele vem aqui. Estão fazendo 20 anos da primeira vez que eu fui à Índia, da Gura Purnima, em 2005. Estava em construção o templo e eu tinha conhecido o Padre Maharaj em 2004. Ele me deu iniciação, me deu Harinama. E Mukunda Prabhu me convidou para ir para o Parikrama. Disse: você tem que ir, o Gurudeva está velhinho, não pode perder essa oportunidade. E eu fui. Foi uma viagem longa, foram 2 dias e meio viajando, deu um monte de problemas, tudo contra. Maia é terrível, né? E na véspera da viagem o Mukunda não pôde ir, eu fui sozinho. Encontrei uma devota em São Paulo que me levou, por pura misericórdia, e lá eu conheci Sundarananda Prabhu, que me deu abrigo e me acompanhou, e é uma amizade que já tem aí 20 anos. E o que falar, né? O que falar? A minha vida é muito agitada, é muito trabalho. Eu tenho uma filha que já está grande. E quando ela estava chegando à idade de eu falando, agora minha vida vai ficar tranquila, eu tive um outro filho com uma outra companheira, com uma outra mulher, minha atual companheira. Meu filho fez 10 anos agora e é tudo de legal que tem nesse processo de ser pai de um menino, né? Pai de uma menina, agora de um menino. E toda essa demanda que dá, né? Que tira tanta possibilidade de ter uma vida mais voltada para o espiritual, que, enfim, que eu tenho tanto desejo. E aí eu venho procurando, dentro desse caminho, fazer o que eu consigo, o que eu posso. Eu tenho acordado todo dia muito cedo. E às 5h30 da manhã eu faço meu Arati, eu canto meu Gayatri, eu canto, está em companhia dos devotos, né? Está com essa sanga linda, maravilhosa que nós temos aqui. E esse propósito de vida que há 20 anos atrás eu tive a misericórdia, né, de ter contato e de me identificar e de querer fazer parte. Isso tem uma parte muito importante na minha vida, né, porque aquele Gopal que era antes de tomar Harinama, o Guilherme, né, ele ficou lá atrás. E eu venho tentando fazer o que eu posso dentro das minhas limitações, dentro das minhas escolhas, né, nesse mundo material. E aí eu fico fazendo comparações. Não, porque o indiano, ele manda os filhos para estudar nas melhores escolas lá em Harvard, e por que eu não posso também tentar dar o melhor para o meu filho, a melhor escola e tudo? Mas os devotos, eles não se preocupam com isso, eles têm uma vida simples e uma vida muito mais tranquila. Por que eu fiz a outra opção? Por que eu não fiz a... a minha cabeça, ela pira, né? Maia sempre contando historinhas, né? Mas dentro disso tudo eu venho tentando colocar o meu filho, eu trago ele. Ontem a gente estava cantando junto, lendo, né,
o livro de canções juntos. Hoje ele ia jogar bola, mas ele amanhã vem. Então essa divisão, ele vai para a Índia comigo, né? Foi esse ano em janeiro, ano passado em janeiro ele foi. Espero que vá novamente, mas ele já não está mais querendo ir. Vai fazer 11 anos, enfim, fez 10, né? E o que eu posso tentar fazer, em primeiro lugar, é estar aqui na companhia do Sado, estar na companhia de vocês, procurando colocar isso tudo em perspectiva e saber o que é mais importante, né? O que é mais importante, né? Saber que eu sou um ser espiritual, tendo uma experiência material, né? A gente não nasce nem morre, a gente aparece e desaparece. Todos esses ensinamentos que eu venho tendo aqui dentro e aprendendo e buscando procurar gerar bom karma, né? Para que eu consiga, enfim, dar sequência. E é isso, eu continuo voltando, continuo buscando a associação dos devotos, que são muito queridos para mim. E é isso. Ora Premanande Haribo. बोलो हैं? बोलने पर all will speak. Huh? You speak or no? Right? Speak. 5 minutes. 5 minutes. About About Srivas Thakur, what do you want? Srivastava. Om Agyanat Mirandasya Gnanam Jala Shalakaya Chakchur Militangena Tasmai Shri Gurave Namaha Guravi Gurachandraya Radhikaya Tadava Vishnutaya Tava. Eu fico de costa para olhar. Só não ficar de costa. Sim. Boa noite a todos. Hare Krishna. Sejam todos bem-vindos aí na Gauravani Gaudiya Mata, todos os devotos aí. Estamos muito felizes de receber a todos vocês, né? Um dia maravilhoso na Associação de Gurudeva. Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, um mestre espiritual autorrealizado, né? Com certeza são poucas as oportunidades que uma entidade viva tem de estar se associando com uma grande personalidade, com Srila Gurudeva, né? São, como é que é? Bhaktistu Bhagavad Bhakta, né? Sanghera Parichayate Satsanga Praprate Pumbi Sukrita aí Purva Santita aí, né? Após milhões e milhões de vidas executando atividades piedosas, nós temos uma chance mínima de estar na associação de um sadhu, né? E quando nos associamos com um tal sadhu, aí temos a oportunidade, né, de posteriormente adquirir Diksha Mantras, ter a oportunidade de prestar serviço devocional ao sadhu, né, autorrealizado. Então, é um dia glorioso que nós estamos vivendo aqui, né, na Gauravani Gaudiya Mata. E aqui o templo está recebendo todos aqui, sempre, né, estamos, agora eu estou ficando por aqui, no templo, né, Gauravani Gaudiya Mata, e vejo que alguns devotos não estão vindo, né, participar. Nós temos deidades lindíssimas aqui, ó. Radharamana Bihari Jiu Ki Jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai, Shri Jagannatha Deva Ki Jai, né? Deidades aqui dando a sua misericórdia para todos aqui, né? Então as pessoas devem aproveitar de participar mais aqui da programação, pelo menos uma vez por semana no domingo, né? Vir aqui participar e frequentar o templo aqui com a gente, cantar mantras, vem dar uma aula, dá uma palestra, né? A Bastante está abrindo também essas oportunidades às pessoas que querem regularmente ler um granta, ler um livro, né, sagrado. Então, gente, oportunidade que não falta aqui na Gauravani, tem muito seva, tem muita exposição aqui de servir, os Vaishnavas estão recebendo a gente muito bem, me receberam muito bem aqui nos dias que eu estou, né? Aqui o Prabhuji da Canta, né? Sua esposa também, a nossa querida Bastante. Então, poxa, não deixam de vir, não deixem de participar aqui, né, das nossas programações, né? E Gurudeva também veio de longe aqui para dar Harikata aqui pra gente. Essa oportunidade é única, né?
E então, assim, gostaria de agradecer esse momento aí de todos. Não vou me estender muito, porque o tempo já está muito em cima. Né? Então, que vocês ouçam aí com muita atenção, né? Muito carinho, as palavras que vêm da boca de lótus do Sadhu, né? Peguem as palavras devem entrar no ouvido e ficar no coração, hein? Não é só entrar no ouvido e sair pelo outro, não. Né? Entra por um ouvido e desce aqui pro coração, né? Como a história das 3 bonecas, né? Vocês conhecem a história das 3 bonecas? Eu vou falar, uma é 500, outra é 5, e a outra é, não, peraí, uma é 500, outra é 100 e a outra é 5, né? Por que tem diferença se as bonecas são iguais, né? Uma, você pode entrar aqui pelo ouvido, sair pelo outro. A outra entra, né? Também e sai. Mas a terceira entra pelo ouvido e fica no coração. Né? Então essas palavras devemos guardar no nosso coração e nunca nos esquecer de estar sempre participando. Agora vai ter o Aratayatra também. Vamos participar do Aratayatra. Gaura Premanande, Hariyo, Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Om Agyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshurmilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Gaura Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Vanaiti Namine Namo Vishnu Padaya Radhikaya Prayatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Vachakautarvyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pamula Gayate Girim Yat Kripata Mahabande Shiguru Dinatarinam. Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitadas reverências aos pés de lótus do meu mais querido, meu espiritual, Vishnupada Stotrachat, chamado Bhaktivedanta Shilavana Goswami Maharaj, e aos pés de lótus do meu querido Parangurudeva, Nitya Pravishnu, Vishnupada Stotrachat, Shri Shimad Bhaktivedanta Shilanarayana Goswami Maharaj, e Nitya Pravishnu, Vishnupada Stotrachat, Shimad Bhaktivedanta Shilavana Goswami Maharaj, todo Rupa no Guru Varga, Guru Parampara, e a todos os Vaishnavas, Vaishnavis, Vaishnava Seniors e convidados aqui presentes hoje. Então, o Srila Gurudeva pediu para falar algumas palavras para o meu próprio benefício, minha própria purificação. Hoje é um dia muito auspicioso, que é o dia de Srivasa Pandita, o Tirobhava, o dia de desaparecimento dele. Tem um verso que a gente costuma falar, esse outro verso que é do Srimad Bhagavatam, que fala Krishna Varnantu Isha Krishna Sangopangastra Parshadan Yagyai Sankirtana Prayar Yajantihi Sumedasaha. E esse verso do Srimad Bhagavatam, ele fala que é uma predição de que no futuro Krishna ele vai aparecer nesse mundo e ele vai cantar os próprios nomes dele, Krishna Varnam, e ele vai aparecer como a Krishna, ou seja, uma compleição dourada. Então essa é uma das evidências da vinda de Mahaprabhu. E na segunda linha desse verso fala Sangopanga Astra Parshadam. Então ele vem acompanhado, vem junto com seus associados, seus Angas e seu Upanga. Então é dito que os Angas, é explicado que os Angas, os membros de Shri Chaitanya Mahaprabhu, é o próprio Nityananda Prabhu e Advaita Acharya Prabhu, que vem ao lado dele, e ele vem também com a companhia de sua potência, Shri Gadadhara Pandita, e seu Upanga, que são seus, vamos dizer, seus membros como se fossem menores, tem o Anga e o Upanga.
E Shivas Pandita seria o Panga, né? Esses seriam os seus associados. Ele é comparado ele é o Shuddha Bhakta, né? Dentre esses 5 do Panchatattva, ele representa o Shuddha Bhakta, né? A gente canta também sempre Panchatattva Makam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Então a gente também, nesse verso, está explicando quem é quem, né? O Panchatattva, né? Que a gente vive falando. E, novamente, Shivasa Pandita, ele representa o Shuddha Bhakta, né? E Shivasa Adi, né? Todos os Shuddha Bhaktas encabeçados por Shivasa Pandita. Tem um passatempo que Srila Gurudeva costuma contar sobre então, só para terminar isso, então, Mahaprabhu, ele quando vem, ele não vem sozinho, ele traz todos esses seus associados juntos, né? Assim como Krishna também, mas ele vem dessa maneira no Panchatattva. Na verdade, todos eles são de alguma forma manifestações do próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu. E eles vêm para realizar essa missão, como esse verso fala, né? De promover o Sankirtana, né? Estabelecer nessa Kali Yuga o Sankirtana Yagya, né? O sacrifício dos santos nomes, né? Que é o método para a autorrealização nessa era. Tem um passatempo que Srila Gurudeva costuma falar, que ele conta como Shivasa Pandita ele se tornou um devoto, né? Na lila de Shivasa Pandita aconteceu dessa maneira. Ele é um associado eterno, mas ele fez essa lila, né, para ensinamentos para nós mesmos. Então, quando ele tinha 16 anos, ele era um Brahmana, mas ele não agia que nem um Brahmana, né, na época. Ele fazia muitas coisas, digamos assim, contrárias às escrituras, né? Ele não tinha uma vida regrada de um Brahmana nessa época. Então, um dia ele teve um sonho, e nesse sonho apareceu um outro Brahmana, e esse Brahmana estava muito bravo com ele, apontando o dedo e falando para ele: você não está se comportando bem, né? Então você vai ter só mais um ano de vida, né? Então ele fez falou isso para Shivasa Pandita num sonho. Então, a partir daí ele ficou com muito medo, né? E aí ele começou a refletir sobre as coisas que ele fazia. Então ele parou de fazer tudo que ele estava fazendo, né? Mas ainda assim ele começou a cantar os santos nomes, né? Sempre assim. E ao mesmo tempo, mas ele estava contando os dias dele, né? Então ele estava contando os dias. Então, em algum momento, quando estava chegando quase o momento, né, de passar um ano, né? Aí então ele me deu um branco agora no que aconteceu, mas enfim, ele acaba que ele tá quase chegando a hora, aí ele vai lá e desmaia. Nesse momento que ele desmaia, lembrei o detalhe. Nesse momento ele estava sempre indo encontrar Devananda Pandita, né? Que depois vai acontecer um passatempo com ele também, mas nessa época ele ia ouvir o Srimad Bhagavatam dele, né? Sempre. E um dia Devananda Pandita estava falando Prahlada Katha, né? Prahlada Nishinha Katha. Então ele estava falando sobre o momento, ele estava explicando que Shivasa Pandita, que Prahlada Maharaj ele é sempre protegido, né, por Nishingadeva, porque ele estava sempre absorto nele, né? Então ele ficou pensando nisso, mas ele pensou consigo mesmo também: poxa, mas eu não tenho nenhum guru, né? Eu não tenho nenhum guru, como é que eu vou, quem vai me proteger, como é que eu vou me absorver, né? Ele começou a pensar isso, Shivasa Pandita. Então, quando chegou então esse momento, já estava prestes o sol a se pôr, e aí ele ele viu esse verso, né? Hare Nama, também. Veio um livro, né, até ele, e ele olhou esse livro. Obrigado, Prabhu. Aí ele olhou esse livro, foi assim que ele começou a cantar os santos nomes, que ele viu esse livro e estava escrito, né? Bem esse verso: Hare Nama, Eva Kevalam, Kalonasti, Evanasti, Gatiranyata. Então, a partir desse momento, nesse verso que fala que os santos, nessa era de Kali, a única maneira, né, de a gente se libertar desse mundo material é através do cantar dos santos nomes. É a única maneira e a única maneira, né? Então, a partir desse momento ele começou a
a cantar então seus nomes. Aí, agora sim, quando ele estava quase se raiando o sol, né? Então ele foi lá e nesse momento ele desmaiou. Só que nesse momento desmaiou, só que tinha um brahmana do lado dele que pegou ele no colo nesse momento. Ele não caiu, ele caiu no colo do brahmana. Quem era o brahmana? Era o próprio brahmana do sonho dele. E quem era esse brahmana? O próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu. Né? Então nesse momento, então nesse momento ele, né, se rende completamente aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele se torna, né, o devoto Shivas Pandita que a gente conhece. Não vou me estender mais, mas isso é um pouquinho das glórias de Shivas Pandita, de Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? A gente vai continuar ouvindo as glórias dele agora. Eu oro para Shivas Pandita que eu possa desenvolver essa fé, essa rendição aos pés de lótus de Shri Guru e de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Jai Shri Gurudeva ki, Jai Shivas Pandita ki, Jai Shri Gaura Hari ki, Jai Gaura Brahmanande Hari Hari Bol. Vyascha Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavyo Namo Namaha. Orgulho explica não. Que? Essa é assim. Explica se basta Deus Não. Namo Vishnu Padaya, Pura Prestaya, Bhutale, Shishnanda, Shivananta, Vinai, Chinavidi, Namo Vishnu Padaya, Radhikaya, Priyatmane, Shishnanda, Vinanta, Vinai, Chinavidi, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shishnanda, Vinanta, Vinai, Chinavidi, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasa Gadadhara, Gadadhara, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, primeiramente, ofereço nas maravilhas e respeitosas reverências ao modesto espiritual, e pela tradição edificada do seu coração pessoal, apresentando a pessoa Maharaj, a todo mundo aqui presente. Meus irmãos espirituais, esse festival só acontece por nós, por vocês que estão aqui. O Gurudev sempre pede para a gente falar, né? Então eu falo para a minha própria purificação. Estou muito feliz de estar aqui. A gente sempre que pode estar vindo aqui para o Rio de Janeiro. E é uma alegria poder encontrar o Gurudeva e estar aqui com todo mundo para poder fazer esses festivais. Para a gente estar aprendendo, né? Gurudeva é o exemplo perfeito como a gente chegar até a nossa meta última da vida, né? Ele ensina com o próprio exemplo dele, com a própria vida dele, ele dá a vida por nós. Ele vem até aqui por nós, né? Ele vem aqui porque ele ama a gente. Ele mesmo fala isso, que ele vem por Brasil, né? Imagina, nas escrituras é dito que existem 8.400.000 espécies de vida. A mais elevada é a vida humana. Por quê? Porque através da vida humana a gente pode desenvolver esse amor puro, Krishna, que é o que ele vem nos ensinar. Então, uma oportunidade raríssima podemos estarmos aqui presentes na frente de um sábio fidedigno para podermos aprender com ele, que é a própria personificação do amor puro por Deus. É isso, o Gurudeva sempre nos dá a oportunidade para a gente nos purificar. Hoje é um dia super auspicioso e nós vamos aprender com ele todas as glórias de Srimad Pandita, né? Que é Shivas Pandita. É isso. Hare Krishna. Hare Bol.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Gurave Gaurachandraya Radhikāye Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Sadbhaktaya Namo Vande Guru Bhagavandam Bhakta-vrinda Samanitam Sri Chaitanyam Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Nandanandanaham Vande Radhika Charanodam Gopinam Samajuktanam Vrindavanam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhari Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Bhaktivedanta Goswami Maharaj ki Jai. Deva ki Jai. Parampara ki Jai. Okay, we translate, no translate. So first of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Sadhana Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Shri Swami Maharaj, and all senior devotees and all the Vaishnava and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas Pravishtam Vishnupada Stotra Shat Shishimad Bhaktivedanta Shlanarayana Goswami Maharaj, e simultaneamente gostaria de prestar minhas mais respeitosas reverências ao Nitya Leela Pravishtam Vishnupada Stotra Shat Shishimad Bhaktivedanta Shila Swami Maharaj e a todos os devotos sêniores e todos os Vaishnavas e Vaishnavis e convidados aqui presentes hoje. So, today is very special and auspicious day, because today Mahaprabhu's very near and dearest person, Srivas Thakur, is disappearance day. So for this regarding morning and to now, all you also so many glorify about Srivas Thakur's life history and his contribution. Então hoje é um dia muito auspicioso, porque é o dia do associado muito querido de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Vasa Thakur, seu dia de desaparecimento. E hoje de manhã a gente
glorificou, né, se lembrou da sua contribuição, um pouco da sua história de vida. So I will not take too much of time, just few words I also glorify about Srivas Thakur. Morning told many kathas, 1.5 hours, 2 hours. Então, eu não gostaria de tomar muito tempo de vocês, gostaria de apenas falar algumas palavras, glorificar Srivas Thakur. E hoje de manhã a gente já falou, né, com mais ou menos 1h30, 2 horas. Srivas Thakur in Mahaprabhu, Radha Krishna Lila, they call, which is, remember, Narada Thakur. Então, na Radha Krishna Lila, quem é Srivas Thakur? Vocês lembram? É Narada Thakur. Also Ramchandra's Lila, Ramayana, is a very prominent Lila, also Narada Thakur Lila is there. E também na Ramachandra Lila, né, ele também está lá de maneira proeminente como Narada Thakur. Actual whole Ramayana completely manifested from the part of Narada Lila. Na verdade, o Ramayana inteiro ele foi manifestado, né, pela contribuição de Narada. Very nice, beautiful katha in there. Krishna Lila, Narada Thakur is many also Lila in there. E na Krishna Lila também, né, Narada Thakur ele faz muitas doces lilas, passatempos. Our Mahaprabhu's Lila, now Narada Thakur, he appeared in the form of Srivas Pandit Srivas Thakur. E agora na Mahaprabhu Lila, ele, Narada Thakur, aparece como Srivas Thakur. And he is acting the role of householder Grihastha. E ele está fazendo, né, esse papel como um grihasta, um chefe de família. So in morning I also told our Naradashi to help Mahaprabhu's Lila in the form of Srivas Thakur. Então de manhã eu já falei, né, como Srivas Thakur ajuda nos seus passatempos. Just you also told, very nice, the Naradashi is Srivas Thakur is called Suddha Bhakta. Então a gente falou com o Srivas Thakur, ele é um Shuddha Bhakta. If anybody committed offense lotus feet of Srivas Thakur, Mahaprabhu cannot tolerate. Se qualquer cometer alguma ofensa aos pés de lótus de Srivas Thakur, Mahaprabhu não pode tolerar. In Navadvip Dham, there was one very famous Bhagavad speaker. His name is called Devananda Pandit. Então, em Navadvipdam havia um orador do Srimad Bhagavatam que era muito famoso. Ele chamava Devananda Pandit. For this regard, from his name, Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj also mentioned that temple name, or his name, Sri Devananda Gaudiya Maharaj. E foi desse Devananda Pandita que Srila Bhakti Pragyana Kesava Goswami Maharaj deu nome ao templo de Sri Devananda Gaudiya Mata em Navadvipa. Devananda Pandit, he was very famous Bhagavad lecturer. E Devananda Pandita, ele era um orador muito famoso do Bhagavatam. And when he spoke Bhagavad Katha, everybody completely were intoxicated. Quando ele falava Bhagavad Gita, todo mundo ficava completamente intoxicado. So once Devananda Pandit, he was giving Bhagavad Katha. Então, uma vez, Devananda Pandita estava dando Bhagavad Gita. And thousand people also came listen Bhagavad Katha from his lotus lips. E milhares de pessoas estavam indo ouvir esse Bhagavad Gita dos seus lábios de lótus. In this Katha also, Srivas Thakur he came. E nesse dia, nesse Harikatha, Srivas Thakur, ele apareceu lá. And that day, Devananda Pandit he spoke about Gopi Gita. E nesse dia, Devananda, Krishna disappeared from the Ras dance and gopis they felt pang of separation from Krishna. então nesse dia, Devananda
Pandita estava falando sobre o Gopi Gita, né, e como Krishna ele desapareceu da dança da raça e as gopis estavam sentindo muitas dores de separação por ele. That time when Narada Rishi, Srivas Thakur listens to start to cry. Então, nesse momento, Srivas Thakur começou a chorar. Then those who are audience, they did not understand Srivas Thakur's heart. Então a plateia, né, que estava lá presente não entendia, né, os sentimentos do coração de Srivas Thakur. And all they complain, oh, news, listener come and he will disturb our listener Harikatha. Então eles começaram a reclamar, né, porque falaram, essa pessoa nova que está vindo aqui ouvir Harikatha, ele está atrapalhando o nosso ouvir desse Harikatha. Né? That time they also kicked out him. Então eles, dessa maneira, botaram ele para fora. But Devananda Pandit, he did not tell anything because he was absorbed in speaking Harikatha. Mas Devananda Pandita, ele não ouviu nada porque ele estava absorto em falar Harikatha. When Mahaprabhu heard this, then Mahaprabhu direct came in the place of Devananda Pandit. E quando Mahaprabhu soube disso, ele foi pessoalmente até esse local de Devananda Pandita. And Mahaprabhu became very angry with him. E Mahaprabhu ficou muito furioso com ele. Mahaprabhu heavy chastised to him also. E ele deu um castigo muito pesado nele. Two kinds of Bhagavat. One is called Grantha Bhagavat and is called Bhakta Bhagavat. Porque existem dois tipos de Bhagavata, o Grantha Bhagavata e Bhakta Bhagavata. And if you have no knowledge about Bhakta Bhagavat, how possible you read Grantha Bhagavat? Se você não tem conhecimento a respeito do Bhakta Bhagavata, como é que você vai poder ler o Grantha Bhagavata? So Mahaprabhu also, what is called? Torn up this Bhagavad. Então Mahaprabhu, ele rasgou, né, o Bhagavatam dele. But Mahaprabhu told, you are not qualified to read Srimad Bhagavatam. E Mahaprabhu falou então para ele, você não é qualificado para ler o Srimad Because Bhagavatam. you did not give proper respect to Bhakta Bhagavad. Porque você não sabe dar o respeito apropriado para o Bhakta Bhagavata. This is very important. Isso é muito importante. Then Devananda Pandit, he told, I don't know anything. When they also did this happen. Então Devananda Pandita, ele falou, mas eu nem vi, eu não sabia que isso tinha acontecido. If you go Devananda Gaudiya Math, enter in the main gate and you can see there the statue there. De Devananda Pandita. Sri Devananda Gaudiya Math. Então, quando você vai na Devananda Gaudiya Mata lá, então quando você entra pelo portão principal, então você pode ver essa estátua. So Devananda Pandit, he very humble prayed to lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, Devananda Pandita, ele muito humildemente, ele orou, né, aos pés de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Our Mahaprabhu very angry, no? Why did not you chastise? That the people do and dishonor to Srivas Thakur. Mas Mahaprabhu falou, não, por que você não castigou aquelas pessoas, né, que desrespeitaram Srivas Thakur? So never you dishonor any devotee of Lord. Então, nunca desonre nenhum devoto do Senhor. Because two kinds of our offense coming. Sometimes knowingly or sometimes unknowingly. There you go. Gyato and Gyato Aparad. Então, porque existem dois tipos de aparada, aquela que é consciente, gyata, e aquela que é inconsciente, agyata. Gyato means you knowingly committed offense lotus feet of Vaishnava, this is called offense. Então, gyata significa que você faz isso, né, conscientemente, você ofende de maneira consciente. Or unknowingly, if you committed offense also Vaishnava, that is also aparad kama. Mas se você faz aquilo, uma ofensa, sem ser conscientemente, isso também é uma parada. So very good, because Bhakti Devi cannot tolerate Vaishnava aparad.
Então, cuidado, porque Bhaktidevi não pode tolerar nenhuma Vaishnava parada. If you knowingly or unknowingly committed offense of lotus feet of Vaishnava, Bhakti Devi cannot tolerate. Independente se é consciente ou se é inconsciente, Bhaktidevi não pode tolerar nenhuma ofensa aos Vaishnavas. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu also have chastised to Devananda Pandit. Por conta disso, então, Chaitanya Mahaprabhu, ele castigou de maneira muito pesada Devananda Pandita. Then Devananda Pandit, he also took shelter, lotus feet of Bhakteswar Pandit. Então, por conta disso, Devananda Pandita, ele se abrigou aos pés de Vakreshwara Pandita. Bhakteswar Pandit is very near dear of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Vakreshwara Pandita, ele é um associado muito próximo, querido de Chaitanya Mahaprabhu. He is Uttam Bhagavad. And 72 hours he was dancing and singing. Ele, então, Mahabhagavata, que ele ficou 72 horas dançando sem parar. How many hours you can dancing and sing? Quantas horas vocês 1 podem hour. dançar, cantar? Or Bhakteswar Pandit. 72 hours he dancing and singing. E Vakreshwara Pandita, ele ficou 72 horas dançando e cantando sem parar. Ele So costumava Bhakteswar fazer Pandit isso. Katha, so Bhakteswar Pandit was very near dear of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então ele, Vakreshwara Pandita, ele era um associado muito próximo e querido de Shri Chaitanya So Mahaprabhu. Devananda Pandit, he took shelter, lotus feet of Bhakteswar Pandit. Então, Devananda Pandita, ele se abrigou nos pés de lótus de And Vakreshwara Bhakteswar Pandita. Pandit also told to Lord Chaitanya Mahaprabhu to give, and he actually this is not his fault. E Vakreshwara Pandita mesmo falou com Shri Chaitanya Mahaprabhu, né, falando, isso não, na verdade não foi culpa dele. Then Chaitanya Mahaprabhu gave mercy. Então, por conta disso, Mahaprabhu, ele deu misericórdia para That ele. means in this way teaching to us, if you knowingly, unknowingly committed lotus feet of Vaishnava, then you take shelter, lotus feet of Shuddha Vaishnava, then Shuddha Vaishnava give you mercy. Então, isso ensina pra gente que se a gente comete uma ofensa aos Vaishnavas, seja consciente ou inconsciente, a gente deve se abrigar, né, aos pés de um outro Shuddha Vaishnava, e assim a gente pode obter a I misericórdia. morning also I told also that the origin Chapal Gopal. Gopal, his name actual Gopal, what is his name? Gopal Chakraborty something, okay, Brahmana. And he was very Mahapandit. He criticized to Srivas Thakur. Então, Chapal Gopal, que tem um outro nome de Brahmana, né, ele era um Pandita, e ele criticou a Srivasa Thakur. A gente falou isso nessa manhã. He put some also paraphernalia of Devi Kali's in front of Srivas Thakur. Ele colocou uma parafernália, né, de adoração a Devi, Kali, na frente da casa de Srivasa Thakur, And na he porta. criticized to Srivas Thakur. Oh, he's Srivas Thakur actually he worships many demigods, and he knows many tantra mantra, and he worships Bhut, Pisach, these things. Então, Chapal Gopal, ele criticou também Srivasa Thakur, falando que His ele, name is Gopal Chakraborty, no? Gopal Chakravarti, que ele, falando que Srivasa Thakur, ele adorava muitos semideuses, e que ele conhecia, na verdade, muito tantra mantras, né? Então que ele fazia todas essas coisas e ele adorava bhutas, pichachis, que são fantasmas e When Lord bruxas. Chaitanya Mahaprabhu heard this, the Gopal Chakraborty, he criticized to Lord Chaitanya Mahaprabhu. He criticized to Srivas Thakur. Then Chaitanya Mahaprabhu having chastised to him. Então, Mahaprabhu, quando soube que Chapal Gopal havia criticado, né, Srivasa Thakur, então ele ficou muito, né, irado, furioso, e ele deu um castigo muito pesado para ele. He committed offense to lotus feet of Srivas Thakur. For this regard, he was suffering a leprosy. Ele falou, né, você, né, cometeu uma ofensa aos pés de lótus de Srivasa Thakur, então por isso você vai
contrair lepra. Never criticize any Vaishnava. Vaishnava ninda kahuna karibe. Never criticize any Vaishnava. Chant holy name, bhajan and sadhana. Então nunca critique um Vaishnava e sempre cante santos nomes, faça bhajana e sadhana. Those who criticize Vaishnava, then he will lose his bhakti. Not his bhakti, also thousand lives. He will go to the hell and suffering many kinds of leprosy. Então, aquele que comete Vaishnava parada, ele perde sua bhakti, e não só isso, ele, né, durante milhares e milhares de vidas, ele vai contrair lepra também, vai para o inferno. Vaishnava aparad yadi ute hati mata upare ja chinnita sukhi jai pata. Mahaprabhu told, if you committed offense lotus feet of Vaishnava, then your bhakti devi will be disappeared. Então, o Mahaprabhu falou, se você cometer ofensas aos pés de lótus de Vaishnava, então a sua bhakti ela vai desaparecer. Criticize means you try to understand what is meaning of criticize. Compreendam o que significa criticar. Which is not true. And some people, they also gossiping and saying that and try to explain that is true. That is called offense. That is called criticize. Então você, né, fazer fofocas a respeito de alguma coisa que não é verdade, tentando mostrar que aquilo é verdade, isso é uma crítica, uma ofensa. Try to understand. One person is thief. He stole some money or something. You are saying he is thief. He is thief. This is not. This is not invention. This is true. This is true. He is thief. You are saying he is thief. Or who is not thief? Just for your own interest, you also gossiping. That is called offense. Então, por exemplo, se você fala que um ladrão, né, que realmente roubou alguma coisa, ele é um ladrão, isso não é uma ofensa, porque isso é verdade. Mas se você falar que uma pessoa que não roubou nada é um ladrão, e você falar isso apenas por seu próprio interesse, então isso sim é uma ofensa, uma parada. Sanskrit word that is called ninda. Ninda means to criticize. Who is true? Are you saying that true? That is not ninda. One person is thief, you are saying, oh, he is thief. If you 100% confirm he is thief, then you are saying, oh, he is thief. This is not offense. This is not ninda. Or who is not thief, he did not steal anything anywhere. But just for your own interest, are you using and her words or to you that is called your ninda. Então a palavra em sânscrito, né, para isso é ninda, e significa isso, você falar alguma coisa que não é verdade, você falar que aquilo é verdade. Então o exemplo do ladrão, se o ladrão roubou alguma coisa, se ele realmente fez, você está provado, então você fala que ele é um ladrão, isso não é uma ofensa. Mas se você dizer que alguém que não roubou nada é um ladrão, isso é ninda, ofensa. When listen Harikatha, stop to chant holy names. Otherwise, offense, two offense. Understand? Na hora do Harikatha, a gente deve parar de cantar os santos nomes, senão são duas ofensas. That means not listen also Harikatha, not also chanting holy names. Porque você não está nem prestando atenção no cantar dos santos nomes, nem no Harikatha. When Harikatha is going on, and give attention, listen properly. Quando o Harikatha está acontecendo, você deve dar atenção apropriada. At the time of Harikatha, you are chanting holy names, listen, at the time cannot do. Mas na hora do Harikatha, você fica cantando santos nomes, então você não pode dar atenção devida para as duas coisas, não pode fazer isso. Only those Uttam Bhagavat can do. Apenas o Uttam Mahabhagavata ele pode fazer isso. Understand? But they gave an example, as like gopis in Vrindavan. They also carry on 5-6, what is called, pot full of water and got up. They can walk. Por exemplo, Gurudeva ele dava esse exemplo, né, das gopis em Vrindavan, né, que elas podem carregar 6 potes, né, em cima da cabeça.
If you go Vrindavan, some gopis also. 2, 3, 4 also got what is called? Water pot. They are keeping on their head and walking. Então, se você vai para Vrindavan, você pode ver que elas podem colocar até 6, né, esses potes d'água em cima da cabeça. You have seen the picture? Elas podem andar com eles. So that means if you are expert, then you can do. Or if you not expert, and at a time listen Hari Katha, or at a time you chant holy names, not possible. Ou seja, se você for um perito nisso, né, então você pode fazer. Né, mas se você não for, então você não deve ouvir, ficar cantando os Santos Novos enquanto está ouvindo Harikatha. Understand? If you not tell, then you will do same offense. Se eu não falar isso para vocês, vão Tell, ficar then fazendo. Guru Maharaj Gurudev also chastised to me, so from today I will not come. Então, se eu falar, vocês vão. Se eu não falar, vocês vão continuar So they cometendo don't ofensa. want to, what is it called? Be corrected. Be correct. If you tell, then become very angry. What thing I am doing, I am best. Are you stupid? Nonsense. You have to change. Otherwise, this offense, how possible will be? 50 years you will chant holy names, also you will not get any fruits. Koti janma jadi kare nam sankirtan tathapi na paay Krishna padi premadhan. And koti janma jadi koti janma means crore lives. If you chant holy names, you will not attain your perfection goal. Because you are doing same offense. So how possible holy name will be give mercy? And another verse saying, Ek Krishna name jato paap hare, papir sadhanai tato paap kare. One Krishna name just manifest your tongue, you attain to highest perfection. And you cannot. Fazendo a mesma coisa, 15 anos, cantando o Santo Nome e não vão evoluir, não vão obter nenhum fruto. Então, tem esses dois versos que o Gurudev está falando, que, né, um deles, ele vai falar assim, se você continuar fazendo várias coisas, mas você cantar os Santos Nomes, mas não mudar o seu comportamento, então você não vai obter a misericórdia por milhões de vidas, né? E o outro verso vai falar ao mesmo tempo que apenas um Krishnanama que você cantar, né, ele se manifestar na sua língua, um Krishnanama puro, então você não vai mais ser capaz de fazer nenhuma atividade. Então, os Santos Nomes, ele tem cuidado, os Santos Nomes podem dar tudo, mas vocês têm que aprender a cantar da maneira apropriada. Mesmo que vocês cantem menos, mas cantem da maneira apropriada. Guru Vaishnava, they don't want to see your any faults, but sometimes you come, if you not tell, they will never rectify is what to do. Não é a intenção de Guru Vaishnavas ficar vendo, apontando suas falhas, mas às vezes ele vê e ele tem que corrigir, né? Senão como é que vocês vão, né, corrigir, vão melhorar? Otherwise, if I see the faults, then only I see the faults, then I cannot speak Hari Katha. Porque se eu ficar Then só, maybe all faults again also come to me. porque se eu ficar só olhando as falhas de vocês, né, aí eu não vou conseguir falar Harikatha e todas essas falhas vão vir para mim. Understand? If you look other faults, then you will be absorbed with the faults, then all the reaction will come to you. Vocês entendem? Se a gente fica olhando para as falhas dos outros, então essas falhas vêm para nós mesmos, né? E porque a gente fica absorto nisso. So for this regard, if you read Archan Deepika, Levin, Vaishnava parada. you read 32 types of is merciful. They try to rectify to you, don't do the but conditional soul or opposite way. Então tem muito cuidado, né? Guru e Vaishnavas, né, eles são muito misericordiosos e eles querem, né, ajudar, eles querem corrigir vocês, mas a alma condicionada, ela pensa o contrário. So try to, so just I also say, what did he say? Gopal Chakravarti. He committed now. Leprosy. We were speaking about. Mahaprabhu also told, and I will give you leprosy. How many births? 100 births. Because you committed offense to lotus feet of Srivas Thakur. Because Gopal Chakravarti, he did this, criticized to Srivas Thakur.
Então, Mahaprabhu, ele falou isso, né? Você vai ter lepra por centenas de vidas, né? Porque você cometeu essa ofensa aos pés de lodo de Srivas Thakur. I am saying because that is your ninda. Ninda means which is not true. For his own interest, he also, and what is called? So, allegation, no? Faz a alegação. Oh, you did this. Srivas Thakur, he did not worship any demigod. He did not worship Kali, Shiv, Durga, nothing. Just chanting holy names. But Gopal Chakraborty, he also, and to propaganda. Oh, Srivas Thakur, he worshipped Kali, Shiv, Durga, and and he knows some tantra, mantra, and he also put some Devi physical here, Ninda. Então entendam o que é ninda, né? É isso. Então você ficar falando aquilo que não é verdade, né? Você ficar falando que aquilo é verdade por seu próprio interesse, então isso é ninda. Try to understand. First you understand what is the meaning of criticize Ninda. Então primeiro vocês devem entender qual é o significado de criticar, ninda. So, what the Lord Chaitanya Prabhu told, not one life, thousand life, I will give the leprosy to you. Então o Shri Chaitanya Mahaprabhu ele falou para esse Brahmana, não apenas uma vida, mas milhares e milhares de vidas eu vou te dar lepra. Then Gopal Chakravarti's body is completely full of leprosy, and his family member kicked out from his house, and he was staying on the bank of the Ganges. Então, dessa maneira, esse Chapala Gopal ele contraiu a lepra no corpo inteiro, né, e de tal maneira a família dele até colocou ele para fora de casa, então ele acabou ficando, né, ficou morando na beira do Ganges. When Nimai Chaitanya Mahaprabhu every day used to go take bath in the Ganges, then he asked Nimai, please give mercy. Mahaprabhu, no, 1,000 births I will give you leprosy. E constantemente, né, Nimai, diariamente ele ia, né, se banhar no Ganges, e aí esse Chapala Gopal ia até ele e ele, né, pedia assim, Prabhu, por favor, me dê misericórdia, mas ele falava, não, por milhares e milhares de vidas você vai ter essa lepra. Vaishnava ninda kabhu sahita na pare. Mahaprabhu said, one who criticized the Vaishnava, I cannot tolerate. Então Mahaprabhu fala isso, né, que aquele que critica os Vaishnavas, isso eu não posso tolerar isso. So never criticize the Vaishnava. Então nunca critique nenhum Vaishnava. Even Mahaprabhu, kahana ninda pare, Krishna Krishna bole, aja chaitanya se gijenive hele. Never criticize to anyone, chant holy names. Então nunca critique ninguém, apenas cante os santos nomes. No need to look other faults. Não precisa ficar olhando para as falhas dos outros. Answer, who has no faults? Tell me. Quem não tem falhas, me diga. What is called? Sivyas, no? Siv. Siv has how many holes are there? How many? 100. Siv, understand? When we are so many thousand holes are there. Uma peneira, né, por exemplo. Quantos furos tem uma peneira? Tem milhares de furos. Siv is saying, hey, needle, you have and hole. But he is not looking, he has 1,000 holes. Então a peneira ela fala para a agulha, né? Veja, você tem um furo, né? Mas ela mesmo não está olhando que ela tem milhares de furos. So for the kahana ninda pare, Krishna Krishna bole. Never criticize others. No need to look other faults. Então esse verso fala isso, que não é necessário criticar os outros, né? Não fica olhando para as falhas dos outros. That's the saying. One time, 2 times we tell, oh, this is your fault, and no need to tell. Let him to go to hell. Sorry. Então o Shastra dita, né, que você pode falar uma vez, e na terceira vez você não fala mais, essa pessoa pode ir para o inferno. Understand? This is the process also. If you see other faults, 1 time, 2 times tell, oh, this is your fault, you should rectify. If not listen, let him to go to hell. What to do?
Então, é dito, né, que uma, duas vezes você pode, né, tentar corrigir uma pessoa, falar, mas se a pessoa não quer ouvir na terceira, enfim, então deixa ela ir para o inferno. Fazer o quê? Understand? That is called sa karma phala bhuka pumano. He will be suffer his own fruit of action. Então, né, esse verso fala, né, que ela está recebendo o próprio fruto das suas próprias ações. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu he chastised Gopal Chakravarti. Então, nesse sentido, o Mahaprabhu está dando esse castigo muito pesado para Gopal Chakravarti. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is called the embodiment of munificent and magnanimity. When Lord Chaitanya took sannyas, again come, and Mahaprabhu also gave mercy to him. Esse Mahaprabhu ele é conhecido, né, como essa personificação da magnanimidade e munificência. Então, quando ele tomou sannyas, então ele voltou nesse lugar e ele deu a misericórdia para. So Shastra saying, never Krishna chant holy name Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, o Shastra diz esse verso, né, que então nunca critique e sempre cante os santos nomes. If anybody listen, you tell 1, 2 times. Or if nobody listen, let him to go to hell. No problem. Se a pessoa ouve, né, tipo, você pode tentar uma, duas vezes, mas se ninguém está ouvindo, então tudo bem, elas podem deixar ela ir para o inferno. So now coming this way, the Lord Chaitanya Mahaprabhu, so heavy chastised to Gopal Chakravarti, and another also I told, Devananda Pandit also. Então, a gente falou aqui, né, então, sobre esse castigo muito pesado de Mahaprabhu para Chapal Gopal, e a gente falou também sobre Devananda Pandit. But Devananda Pandit, that he took shelter to the feet of Bakrishwar Pandit. Mas Devananda Pandit, ele, né, se abrigou aos pés de lótus de Bakrishwar Pandit. Then he received mercy from Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dessa maneira, ele recebeu a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. So, Srivas Thakur many kathas over this there. Tem muitos harikatas, né, sobre Srivas Thakur. I think you told this katha with the once Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in Vishnu form. Então, eu acho que você falou esse harikata uma vez. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava absorto na forma de Vishnu. And Mahaprabhu asked Srivas, tell to me, how have you come in this our Krishna consciousness? E aí ele perguntou para Srivasa, Srivasa, por favor me diga, como é que você chegou nessa consciência de Krishna? How have you come in this? And Krishna Krishna, you have so much taste to chanting holy names. Como é que você chegou aqui, né, na consciência de Krishna? Como que você obteve esse gosto, tanto gosto por cantar os santos nomes? Very nice, beautiful the pastimes. Então é muito belo esse passatempo. Srivas, could you remember your first life, something this? Então, Srivasa, ele podia lembrar, né, dessa sua vida anterior. Understand? If you receive Diksha mantra from Guru, then all your sin, everything will be destroyed. Se você receber Diksha mantra de Guru, então todo o seu pecado vai ser destruído. Diksha means is what? Try to understand. Diksha means Dibbha Gyanan Jatu Daddat Kurjat Papa Sanskayam. And if you receive Diksha mantra, Diksha, initiation, Sanskrit word, you recall, Diksha, Di means Dibbha Gyan, transcendental knowledge will come, and simultaneously all kinds of sin, Pap will be destroyed. Então, primeiro entenda qual é o significado de Diksha, né? Diksha significa Divya Gyan. Então, esse verso fala que Diksha é Di, que significa Divya Gyan, e Ksha, ou seja, você ao mesmo tempo vai receber esse conhecimento transcendental e ao mesmo tempo todos os seus pecados vão ser extintos. So just I tell you a very small story, they will understand. Então, eu vou contar uma pequena história para vocês entenderem. And one person, he stole something. Então, uma pessoa, ela roubou alguma coisa. Then police are searching where is that the person. Então, a polícia estava procurando por aquela pessoa. And that time that thief, he came, where the sadhu speaking Harikatha.
Então, nesse momento, o ladrão ele foi nesse local onde o sadhu estava falando Harikatha. And he was sitting in front of the sadhu. E ele se sentou na frente do sadhu. He afraid. The police will catch me. E ele So estava for this regard, he was sitting in front of the sadhu. com muito medo, né? Pensando, o policial vai me pegar. Então, ele se sentou na frente do sadhu. 1,000 people are there. The police could not find out where is the thief. Is here. Havia muitas pessoas lá, então o policial não podia encontrar onde estava o ladrão. Then that day, sadhu he was speaking very nice katha about Diksha mantra. E nesse dia, o sadhu ele estava dando um Harikatha muito belo sobre Diksha Mantra. Understand? Dibbak Gyanan Jato Daddat Kurjat Papa Sanskar. If you receive Diksha mantra, then all your sinful will be destroyed. Então, esse verso fala que se você receber Diksha Mantra, então todos os seus pecados vão ser destruídos. That means we have how many our birth? First birth, that is called Sokra Janma. Taking birth from the womb of our mother. That is Sanskrit word, that is called Sokra Janma, semen birth. Então, quantos nascimentos nós temos, né? Então, o primeiro é esse Sokra Janma, né? Que é o nascimento que a gente sai do ventre da nossa mãe. Or you took birth from the mother or not? Todos Our vocês body is coming nasceram, from our parents. And for this regard, first birth is called Sokra Janma. todos vocês nasceram, né, do ventre de uma mãe, né? Porque esse corpo ele vem dos nossos pais, né? Então, a gente nasce do ventre da nossa mãe. Isso se chama Sokra Janma. Then that is called Daksha Janma. Receive Diksha mantra from Guru, that is called Daksha Janma. E o segundo nascimento é Daksha Janma, né, que significa receber os mantras Diksha de Guru. Understand? Diksha. Daksha Janma. Receive Diksha. So, then another Janma also is called Savitri Janma. Receive Gayatri mantra from Guru, that is called also Savitri Janma. E o terceiro nascimento também, ele se chama Savitri Janma, né, que é quando você recebe o Gayatri Mantra do Guru. Mainly two birth. So for this regard, we call Dija. Okay, what is it? Dija, Di means second birth. Então, First birth coming from our parents, that is called Sokra Janma. A second birth, when you receive Diksha mantra from Guru, that is called Daksha Janma. That is called Dija. Dija. então existem dois nascimentos principais, né? Então, por isso é falado esse termo Dvija, né, que significa dois. Então, o primeiro é o Sokra Janma, que é quando você nasce do ventre da sua mãe, e esse segundo é quando você recebe Diksha do Guru. And when you receive sacred thread and Gayatri mantra, that is called Savitri Janma. E quando você recebe o Gayatri Mantra e o cordão sagrado de Guru, então isso chama-se Savitri Janma. So now coming in this way, so that this, then he was listening this katha. Então, dessa maneira, o sadhu está ouvindo esse Harikatha. And thief listen very carefully, listen this katha. If you receive Diksha mantra, all your sin will destroy. Então, o ladrão estava ouvindo esse Harikatha, né? E o sadhu falou, ouçam com muita atenção, né? Que se vocês receberem, né, o Diksha, todos os seus pecados vão ser destruídos. Then after Harikatha, he asked the sadhu, give me Diksha mantra. Então, quando acabou o Harikatha, então esse ladrão foi até o sadhu e pediu, por favor, me dê Diksha Mantra. Because I committed offense, I stole something. Anyhow, I committed offense. So please give me Diksha mantra. Porque ele falou assim, porque de alguma maneira eu cometi ofensa, né? Eu roubei alguma coisa. Então, por favor, me dê Diksha Mantra. Then sadhu said, okay, you also repented of all your sinful activities. Now I am giving Diksha mantra to you. Ok, então, já que você está arrependido, né, das suas atividades pecaminosas, agora eu posso te dar o Diksha Mantra. So he took Diksha mantra from sadhu. Então, ele recebeu o Diksha Mantra do sadhu. So now which birth now? Então, qual foi esse nascimento agora? Second birth, Diksha mantra. Então, esse foi, então, o segundo nascimento dele, né? Daksha Janma. Ele recebeu o Diksha Mantra. Understand? Then sadhu gave him also Gayatri mantra, that is called sacred thread.
Então o sadhu também deu o Gayatri Mantra e o cordão sagrado para ele. That is called Brahman birth, Brahman Janma. E isso chama-se Brahmana Janma. When you give the sacred thread, that is called Brahmana. Porque quando você recebe esse cordão sagrado, né, isso você se torna um Brahmana. But after few months, police caught him. Mas depois de alguns meses, a polícia pegou ele. Police caught and brought him in the court. E aí a polícia levou ele para a corte. And then judge asked him, "Hey, you stole something, this or not?" Então o juiz ele falou com ele, com esse ladrão. Então você roubou isso ou não roubou? That time he told honestly, "This life I did not steal." Aí ele falou assim honestamente, né? Olha, essa vida eu não roubei nada. You understand? Vocês entendem? But this life, this birth, I did not and steal anything. Aí ele falou assim, ó, nessa vida eu não roubei nada. So this life means so previous life you also stole? Aí ele falou, o que significa essa vida? Na vida passada você roubou? Well, yes, previous life I did, but this life I did not steal anything. Então o ladrão respondeu, na vida passada eu roubei, mas nessa vida eu não roubei nada. Then police said, no, 3-4 months before he stole the. Não, mas aí o outro policial ele mostrou assim, não, mas ó, alguns meses atrás, 3-4 meses atrás, ele roubou isso aqui, mas isso aqui. Or thief he stole, not this life I did not steal. Previous life. Mas ele insistiu falando que não, essa vida eu não roubei nada, só na vida anterior. Judge cannot give the punishment previous life what you did. This life. O juiz ele não pode te dar uma punição por alguma coisa que você fez na vida anterior, né? Tem que ser algo nessa vida. If judge is thinking, well, why he is speaking the previous life? E o juiz ficou falando isso para ele. Por que você está falando que isso foi na vida passada? But that judge was Vaishnava. Then he recognized, oh, he took Diksha mantra, and when you took Diksha mantra, automatically you are here. Second birth is coming. So he's saying true. This life I did not and steal anything. Mas o juiz, ele era um Vaishnava, então ele pôde entender, ele, na verdade, ele entendeu, ele tinha tomado Diksha Mantra, né? Então, o Diksha Mantra, ele significa esse segundo nascimento, né? Então, por isso que ele estava falando a verdade, que ele não tinha roubado nada nessa vida, só na anterior. Or if you take Diksha Mantra, then automatically all your sin, everything, past sin, everything you are destroyed. Porque quando você recebe o Diksha Mantra, todos os seus pecados eles são destruídos. Understand? This verse is Dibba Gyanan Jato Daddat Purjat Papa Samskayet. Purjat Papa, all your sin will be destroyed. Kuryat Papa significa que todos os seus pecados eles são destruídos. This is very powerful. How is powerful? Diksha Mantra. Os Diksha Mantras são muito poderosos. But try to understand what is the perfect Diksha also. Mas tentem compreender também o que é One is essa called perfeita Anushtanik Diksha. Diksha, or another is called Paramarthiki Diksha. Então existem duas coisas, né, em Diksha. Uma é Anushtanik Diksha e outra é Paramarthik Diksha. Anushtanik Diksha means when you come in front of Guru, he giving Diksha mantra to you. Então, uma coisa, Anushtanik Diksha, é quando você, né, vai na frente do Guru e ele te dá o Diksha Mantra. You giving some donation to Guru, fruits, flowers, something, patra puspam phalanta. Então, né, você vai e dá alguma doação para o Guru, né, como frutas, flores. That is called Anushtanik Diksha. Anushthan. Então, isso, né, esse momento de receber Diksha chama-se Anushtanik Diksha. Paramarthik Diksha, spiritual initiation, not one day, step by step. Saddha, sadhu sangha, bhajana kriya, anartati, nishta, ruchi, asakti, bhav dasa. When sadhu will come in the stage of bhav, then his diksha will be complete.
Mas para Martik Diksha não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é um processo. Então, pouco a pouco, né, você vai desenvolvendo Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya. E quando é que esse processo ele finaliza? Quando você alcança o estágio de Bhava. You understand or not? Don't you think, oh, I take sacred thread, I chant, I also receive Diksha mantra, everything finished. No. Your Diksha will be complete when you come in the stage of Bhavadasha. Então, não pensem, né, que porque vocês receberam o Diksha Mantra, tem o cordão sagrado, então, né, o processo de vocês está completo. Não, vocês têm que, né, pouco a pouco se desenvolver, porque esse processo ele só vai ter finalizado no estágio de Bhava. As like you admitted in the school, you are called also student. Por exemplo, quando você é admitido na escola, você é chamado de estudante. You are student or not? Vocês são estudantes ou não? Even who is also doing what is called MA, PhD, master degree. He Aqueles, also saying I am a student. aqueles que estão fazendo, né, doutorado, PhD, né, então eles também são chamados de Or estudantes. one small boy, he also admitted school, he also is saying I am a student. But both students are the same. But both are saying I am a student. E aquele que também entrou na escola agora, né, uma criança, ele também é chamado de estudante. Os dois são estudantes, mas eles não são iguais. When you get the degree from the school and certificate from the university, then your what is called education will be complete. Então, quando você recebeu o diploma, né, o certificado que você concluiu a universidade, então, nesse momento, esse processo de estudante, né, vai ter sido concluído. So now, and Diksha, that is called on the process, going on this. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anarthamritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, and Bhavadasha. Então, nesse momento, né, vocês estão no meio desse processo de Diksha, né, então, pouco a pouco, vocês têm que fazer Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Nartanivriti, né, até chegar em Bhava. Then, slowly, all your anarthas will remove from your heart. Então, aos poucos, dessa forma, todos os anartas vão ser removidos do coração de vocês. But if you just chant holy names, what you say the pure holy name, Namabhas will come. Then all your sin, path will be destroyed. Mas na hora que vocês cantarem o santo nome puro, o que fala de santo nome puro? Se apenas uma aparência do santo nome que vocês cantarem, então todos os pecados já vão ser destruídos do coração. So what they are saying, Ek Krishna name jato pap hare, papir sadhanai tato pap kar. One Krishna name, one Namavas will come. Then you have no tendency will come to commit any sinful activity. Então esse verso fala, né, que se apenas um Namabhasa, uma aparência dos santos nomes vier se manifestar, então você não vai ter mais nenhuma tendência a cometer atividades pecaminosas. So how possible holy names? Very powerful. One Namavas, Suddha Nam manifest in what? Then Prem will manifest. Então veja como são poderosos os santos nomes, né? Se apenas um Namabhasa, né? Se um Shuddhanama, um nome puro aparece na sua língua, então Prema se manifesta para você. Understand? Here this saying. O Brahmana, ele desapareceu nesse momento do sonho de Shivastaka. Listen, finish, not to take my son. 5 minutes. Then when that Brahman disappeared from my dream, then I wake up. Então, quando esse Brahmana ele desapareceu do meu sonho, eu acordei. Then I afraid. I will live how many years? 1 year and 365 days only my life. Então, ele ficou com muito medo e ficou pensando, eu vou viver só mais um ano, 365 dias. All you are happy. Why? Because all you are thinking, I will be alive at least 100 years. Todos vocês estão muito felizes, porque vocês pensam, pelo menos eu vou viver 100 anos, né? But you don't know how long you will be in this material. Mas, na verdade, vocês não Second, any moment you will die. Vocês não sabem realmente quanto vocês vão viver nesse mundo. A qualquer segundo momento, vocês podem morrer. Understand? There are no faith of your breath. Nisaske viswasana. Vocês não deviam ter fé na sua respiração, né? Não tenham confiança na sua respiração. What is it? Nisaske viswasana. You cannot faith of your breath any second.
your breath will be stopped, then Não podem confiar, né, na sua respiração, porque a qualquer momento né, pode parar isso e vocês vão morrer. heart attack, then finish. Heart fail. Né, se o coração parar, então aí vocês morrem. So Srivas Thakur, he told to Mahaprabhu, and from that day I was afraid, only I will alive, how many days? 365 days, 1 year. Então ele ficou com muito medo, né, porque ele só ia ter 1 ano de vida, né? Quanto tempo? 1 ano é 350. I did not tell to anyone, just I afraid. After 365 days I will die. Então ele ficou pensando isso, não, daqui a 1 ano, 365 dias eu vou morrer. Every day I was looking the calendar. 1 day passed. Then 364, 363, 362. Down. Então Srivas continuou falando, né, que todo dia ele ficava olhando para o calendário e ficava contando um dia a menos, né? Então 365, depois 364, 363 e assim vai. Then I'm thinking, what will do now? E aí ele ficou pensando, o que eu vou fazer agora? I will die, what will do? Eu vou morrer, fazer o que fazer, né? Then suddenly, one day I found one very nice, beautiful sloka. Mas um dia, de repente, ele encontrou um sloka muito belo. Um verso muito belo. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam, Kalo Nastiva, Nastiva, Gatiranyatha. In this Kali Yuga, there are many other processes. To attend to Lord. Harinam, Harinam, Harinam. Então esse verso fala que nessa Kali Yuga não há outra maneira de você alcançar o Senhor a não ser Harinama, Harinama, Harinama. Then my faith coming. So from that day, every day I was chanting holy names. Então, por conta disso, a minha fé, Srivas continuou, a minha fé cresceu, né? E todos os dias eu comecei a cantar os santos nomes. But still I afraid. Now this is way. Srivas Thakur told Prabhu, still I afraid. I will die. Mas ele falou, ainda assim, eu continuei com muito medo, né? Porque eu ia morrer. You cannot conquer the death. Vocês não podem derrotar a morte. You will die or not. You are sadhu or sadhu, everybody will die. Sendo sado ou assado, né? Todo mundo vai morrer. You will die or not? You tell to me. What will do? Palaite pochanai jom ache piche. There are no way to escape from this Maya. Jam Maharaj is everywhere. Então não há como você escapar, né, desse Jam Maharaj, né, da morte. Palaite pochanai jom ache piche. So Srivas Thakur very humbly saying, Prabhu, from that day, every day I was chanting holy names. But still I afraid and looking the calendar. Então Srivas Thakur falou para Mahaprabhu, né? Então, a partir desse dia, eu sempre fiquei cantando os santos nomes todos os dias, mas ainda assim eu estava com medo e eu ficava olhando para o calendário. So I thinking chant holy name and also used to go the Harikatha in the assembly house of Devananda Pandit. E eu também ia, né, nesse Harikatha na Assembleia de Devananda Pandit. And that time Devananda Pandit is the very famous and the speaker of Srimad Bhagavad Pravakta. Porque nessa época, Devananda Pandita, ele era um orador muito famoso do Srimad Bhagavatam. So every day I will listen Srimad Bhagavad Katha from Devananda Pandit. Então ele continuou, todos os dias eu ia ouvir o Srimad Bhagavatam, né, de Devananda Pandita. And chanting holy names. Eu ficava cantando santos nomes. Then when I noticed, now how many days passed? 364 days passed. Então quando eu reparei, eu vi que tinha se passado 364 dias. So now 1 day rest, last day. Então agora faltava apenas um dia. Era o último dia. When sun goes down, then I will die. Então quando o sol se pôr, eu vou morrer. So I afraid today is my last day. I have to die.
Então ele estava muito, né, tava com muito medo, porque hoje é meu último dia, eu certamente vou morrer. And that day, Devananda Pandit, he was speaking Prahlad Charitra Katha. Mas nesse dia, Devananda Pandita, ele estava falando Prahlad Charita Katha. And that time I listened very carefully, listen, Nishinga Prahlad Katha. E ele estava ouvindo muito atentamente esse Nishinha Prahlad And Katha. how Lord also protected Prahlad. Ele ouviu como o Senhor protegeu Prahlad. Hiranyakashipu tried to kill Prahlad different way. Hiranyakashipu está tentando matar Prahlad de diferentes maneiras, But Lord protected him. mas o Senhor protegeu ele. Then I think I am not Prahlad. I have no bhakti. In my life, I did not perform any pious activities. I committed many sinful activities. How possible Lord will protect me? Então ele começou a pensar, mas eu não sou Prahlada, né? Eu não tenho bhakti, eu cometi durante toda a minha vida várias atividades pecaminosas, então como é que o Senhor vai me proteger? Lord protected Prahlad because Prahlad in his life did not commit any sinful activity. Ele pensou, o Senhor, ele estava protegendo Prahlada por quê? Porque ele, na vida dele, nunca tinha cometido nenhuma atividade pecaminosa. And Prahlad were completely, absolutely surrendered lotus feet of Lord. E For this Prahlada, regard, Lord protected him. ele era completamente rendido aos pés de lótus do Senhor, por isso que o Senhor protegeu ele. So for the guy thinking, no one can protect me. Então, dessa maneira, ele estava pensando, ninguém vai poder me proteger. Then almost sun goes down. E o sol estava quase se pondo. Then I'm thinking, I will die. This is my last breath. Então ele ficou pensando, então agora eu vou morrer, esse vai ser meu último, a última respiração. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. When very afraid, very speedy chanting or not? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, chanting. Very speedy. E ele ficou cantando então os santos nomes, e ele está cantando rápido, porque ele estava assim, né, muito assustado, então quando a gente está assustado, Then I was canta bem chanting, rápido. oh, this is my last, just 1 second. When sun goes down, then I will die. Então ele estava pensando, esse é o meu último momento, assim que o sol se pôr, eu vou morrer. Then Mahaprabhu listened, Mahaprabhu told, Srivastava, then what happened when sun goes down? Então Mahaprabhu perguntou, mas então Srivastava, o que aconteceu na hora que o sol se pôs? Then Srivastava told Prabhu, I have little bit remembrance, I tell you. Então o Srivastava falou assim, eu vou falar o que eu lembro, um pouquinho do que eu lembro. When sun goes down, then my head start to spinning. Então quando o sol se pôs, minha cabeça começou a rodar. Then I fell down from the balcony. Então eu caí da bancada. I was sitting varanda, in the desculpa. balcony of Devananda Pandita, some place either. Balcony, understand, little bit, air place, I was sitting. Ele estava nessa varanda, né? E aí ele caiu. So just I remember when sun goes down, then my head start to spinning and fell down. Então, quando o sol se pôs, a minha cabeça começou a rodar e aí eu caí. Then that time I don't know what happened. E nesse momento eu não sei exato o que aconteceu, But later I heard, mas eu ouvi. then my dead, then and everybody checked, I died. Todos haviam checado que eu havia morrido. Then my dead body they brought in my house. Então eles trouxeram meu corpo morto para minha casa. Then Mahaprabhu asked Devananda, Srivastava, then what happened? E Mahaprabhu falou assim, Could you remember when you fell down from the balcony? Someone come or not? então ele falou assim, Mahaprabhu falou, Srivastava, mas e o que aconteceu no momento em que você caiu? Tinha alguma pessoa ali com você ou não? That time Srivastava told, yes, Prabhu, I little bit remember. A Srivastava respondeu, sim, Prabhu, eu lembro um pouquinho. When I fell down from the balcony, that time, that Brahman who came in my dream, that Brahman also came and hold me on his lap. Então, na hora que eu caí da varanda, então eu lembro que aquele Brahmana que estava no meu sonho, ele apareceu e aí eu caí no colo dele. Then Mahaprabhu again asked, tell to me, who was that Brahmana? Então Mahaprabhu perguntou, Who mas had come in your dream and also protect you? então Mahaprabhu perguntou, quem é aquele Brahmana então que apareceu no seu sonho e que também apareceu e carregou você no colo? And that time, Srivastava told Prabhu, actually that Brahman, you are. A Srivastava falou, na verdade aquele Brahmana é você.
Because I am chanting your holy names, holy names, and you are same. Nam avinnatvat, nam namina. There are no difference. Holy names and you are same. So you also hold me on your lap. Então, você apareceu porque eu estava cantando os seus santos nomes, né? E não há diferença, né, entre os santos nomes e o Senhor. Então, por conta disso, na hora que eu caí, você apareceu e eu caí no seu colo. Actually, I did not give up my body by your courteous mercy. Again, I returned back this life. Então, pela sua misericórdia, né? Então eu voltei a ter vida. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, this is true. One who chants holy names, I will protect him. Então é verdade, Mahaprabhu falou, né? Aquele que canta os santos nomes eu protejo. So in this way, holy names and Sri Hari same. You are chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nam avinnatvat nam nam. You are chanting holy names means you direct meet with Lord Sri Hari. You are on the lap of Sri Hari. Então esse verso fala Abhinatva Nama Namino, ou seja, se você canta os santos nomes, né? Isso é a mesma coisa que você se encontrar diretamente com o Senhor. You understand? You are chanting holy means you are lap of Sri Hari. Hari also means Krishna also protective. Então, cantar os santos nomes significa o quê, né? Que você está no colo do Senhor e Ele está protegendo você. So in this way, so for this, Srivas Thakur told, when I return back my life, I have so much faith. How is powerful these holy names. Então, Srivas Panta continuou que quando eu voltei à vida, então eu desenvolvi muita fé, né, de como são poderosos os santos nomes. And for this regard, I never stop chanting holy names. Então, por conta disso, eu nunca mais parei de cantar os santos nomes. Understand? Nam, Harinam. For this guy, I have so much taste coming to chanting holy names. Então, por conta disso, né, eu tenho muito gosto em cantar os santos nomes. This is called Nama Mahima, the glories of holy names, Nam Mahima. Então, essas são as glórias do cantar dos santos nomes. So, all is faith, how is powerful holy name. Então, isso mostra como são poderosos os santos nomes. In this Srivas Thakur, this Leela, showing to us, how is powerful holy names, Nam Prabhu. Então, essa lila de Srivas Thakur mostra como poderosos são os santos nomes, né? Understand? So, always chant, don't stop to chanting holy names, always chant holy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então nunca parem de cantar os santos nomes, sempre cantem. Mahaprabhu said to Krishna mantra hoite have sansar mochan, और कृष्ण नाम होइते पावे कृष्ण प्रेमधन. Chaitanya Charitamrita. If you chant Krishna mantra, Gopal mantra is this mantra, Krishna mantra, Gopal mantra, then all your sinful acts will destroy. Krishna sansar mochan. और कृष्ण नाम होइते पावे कृष्ण प्रेमधन. If you chant holy names, Krishna, you will get the Krishna prem. Então, Mahaprabhu fala esse verso no Chaitanya Charitamrita, né, que se você canta o Krishna Mantra, Gopala Mantra, então todos os seus pecados, né, eles são destruídos. Mas se você canta os santos nomes, né, de Krishna, então você desenvolve prema, Krishna prema. Though there are no difference in Nama and Mantra, but Nama is very powerful. Não há diferença entre Nama e Mantra, mas Nama é muito poderoso. You see, Krishna mantra is Krishna, Govinda, Gopal, Gopijana Vallabh name is there also. And our holy names, Samudhan Padatmak. And Hare Krishna, Hare Krishna, Samudhan, invocation. Krishna, Hare Hare, Vocativo. Hare Rama, Hare Hare. Porque se você canta o Diksha Mantra, o Gopala Mantra, o nome está lá dentro também, né? Mas os santos nomes eles estão no caso vocativo. Maybe tomorrow we'll discuss. Talvez amanhã a gente discuta isso. Difference Nam and Mantra. O maior dos mantras.
So mantra will give the samandagya, knowledge of relationship. Or Harinam will give prem. Então, os mantras, né, Diksha Mantra, eles vão dar Sambandhya, conhecimento do relacionamento. Enquanto o Mahamantra Hare Krishna, ele vai dar prema, amor puro por So Deus. saying the Krishna mantra hoite ave sansar mochan, or Krishna naam hoite pave Krishna premadhan. So you chant Hare Krishna means you will get the prem, sakshat, direct you get the prem. Então, cantar o Mahamantra Hare Krishna significa isso, que você vai desenvolver, vai obter prema, amor puro por Deus. You receive Harinam means you direct meet with Krishna. Se você canta esses santos nomes de Krishna, significa que você se encontra diretamente com Krishna. You direct take prem, Krishna prem. E ele diretamente dá Krishna prema. Just according or condition stage, you cannot realize. Mas por estar no estado condicionado, né, então você não pode perceber isso. Understand? So this is the difference. So in chanting holy names, then when all offenses disappear, then you realize how is powerful this holy name. Então, por cantar os santos nomes, né, então em algum momento as ofensas vão desaparecer e então você vai poder perceber quão poderosos são esses santos nomes. So tomorrow we will more discuss deeply, analyze what is the difference between holy names and mantra. Então amanhã a gente vai analisar de maneira mais profunda, né, quais são as diferenças entre os santos nomes e o mantra. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki jai. Bolo Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Radhe Radhe Radhe. Mero Radha Ramana Bihari Bihari Mero Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Now you take prasad and go your destination. Agora todos tomem praçada e voltem para seus respectivos destinos. Again tomorrow, listen Hari Katha. E amanhã novamente venham ouvir Hari Katha. Understand? Then after you go, Ratha Yatra, everybody come, Ratha Yatra. E depois todos venham para o Ratha Yatra, todos venham. Understand? Understand? Next time we'll do also here Ratha Yatra. Before we did. Then after Corona, then stop, na? Da próxima vez vamos fazer um Ratha Yatra aqui no Rio também. Antes a gente fazia, né? Mas aí quando veio o Corona, a gente parou. Maybe January, February, we'll do here. Talvez em janeiro, fevereiro a gente faz aqui. Hello, Vrindavan Bihari Lal ki jai. But everybody come, Sampalo, Ratha Yatra 29th, no? 29th, everybody come. Então todos venham. Everybody bring 10 devotees.
E todos venham então para o Urá Teatro em São Paulo, que vai ser no dia 29, e não venham sozinhos, tragam mais 10 pessoas. Don't come alone. Bring at least how many? 10. 10 devotees. Não venham sozinhos, hein? Você tem que trazer no mínimo 10 pessoas. Olha, Rath Yatra, Jagannath Rath Yatra ki. Jai. Jai Jai Shri Tomorrow we cut this off. Tomorrow Ekadashi. Ekadashi hai? Yeah. Not Mahadadashi, not coming. Okay. Tomorrow Ekadashi. So don't eat. And 5 types of ingredients. Everybody also collect this Ekadashi Mahatma, very nice book, this book. And Gurudev Hari Katha, Ekadashi's Katha. And what is his name, Prabhu? Radha Radhashyam Shamsundar Prabhu. He translated very nice, beautiful. And Ekadashi Mahatma is here. Everybody read and collect these books also, this. Então todos, por favor, coletem esse livro também, que ele fala as glórias de Ekadasi, né? The glories of Ambarish Maharaj, every katha is here. Todos os Karikatas de Ambarish Maharaj, todos estão nesse livro. Understand? Bolo Vrindavan Bihari Lal ki Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Mahaprasad ki Jai Jai.